Fala galera, acabando aí de corrigir a lista de MHS, vamos lá. A gente fez na última questão, na última lista, né? Quer dizer, no último vídeo, a questão 10. Só que aí, por engano, estava escrito o número 11 na imagem, né? Então a gente pula para a questão 12 porque não tem a questão 11, tá? Então na prática a questão 11 está marcada como a 12. Então vamos lá. Questão 12. Comenta-se que o célebre físico e matemático Galileu Galilei, ao observar a oscilação do lampadário da Catedral de Pisa, na Itália, concluiu tratar-se de um movimento periódico, semelhante ao que hoje chamaríamos de pêndulo simples. Para tal conclusão, teria medido o período do movimento, utilizando como unidade de medida para o tempo seu próprio batimento cardíaco. Se considerarmos um grande pêndulo simples de comprimento 10 metros, oscilando no local onde I que para a frequência, oscilando no local onde... Não entendi, peraí. Se considerarmos um grande pêndulo simples de comprimento 10 metros, oscilando no local onde I que a frequência de batimentos cardíacos é de 86 batidas por minuto, o período do movimento desse pêndulo será de aproximadamente... Eu acho que deve ter comido alguma coisa, mas dá para entender a questão, né? Ele está falando que tem um pêndulo que tem um comprimento de 10 metros e ele fica oscilando. Só que aí o Galileu, ele que tem batidas de coração de 86 batidas por minuto, ele fez uma comparação do período do pêndulo e o batimento dele. Então, por exemplo, se demorou um determinado tempo para oscilar o pêndulo e o coração dele bateu 4 vezes, né, tum, 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 né, então completou um ciclo enquanto ele bateu 4 vezes, ele quer que a resposta seja dada o quê? 4 batidas. A ideia é essa. Então a gente tem que descobrir qual é o tempo, né, o período do pêndulo e descobrir qual é o equivalente, né, ao número de batidas que o coração do Galileu dava aí. A ideia é essa. Então, para começar, né, o período de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G. Vamos descobrir qual é o período desse pêndulo, né? Então, ó, o período vai ser 2π, que multiplica 10. Gravidade, vamos aproximar para 10, né? Isso aqui vai dar, ó. Isso aqui vai dar a raiz de 1, né? A raiz de 1 é 1. Então, isso aqui vai dar 2π segundos. Tudo bem? Agora vamos descobrir qual é o tempo de uma batida do coração do Galileu, tá? Então, olha só. Nós sabemos que a cada 1 minuto, né, 60 segundos, ele dá 86 batidas, tá? Em 1 segundo ele vai dar quantas batidas? Vamos descobrir isso aqui. Então, né, multiplicando aqui cruzado, vai dar 60x igual a 86, né? Então é só você dividir o 86 por 60, que você vai descobrir aí qual é o valor de x, né? Deixa eu só fazer aqui na calculadora, que isso aqui vai dar um número bem quebrado, né? Isso aqui vai dar, ó, 86 dividido por x, quer dizer, 86 dividido por 60, vai dar 1,4, né? Então, o que significa esse 1,4 aqui? 1,43, na verdade, vamos manter assim, ó. Significa que ele dá 1,43 batimentos por segundo, né? Mas eu acho que ainda dá para melhorar isso daqui, ó. Vamos fazer uma outra regra de 3. Vamos colocar assim, ó. Ele dá 60 segundos, ele dá 86 batimentos. Vamos descobrir em quanto tempo ele dá um batimento. Eu acho que é mais fácil assim, tá? Então, ó, 86t igual a 60. T vai ser 60 dividido por 86. Então, ó, 60 dividido por 86 vai dar, nossa, que número quebrado, 0,7 aproximadamente, tá? 0,7 segundos. Então, olha só o que está acontecendo aí. O coração do Galileu, ele dá ele dá uma batida a cada 0,7 segundos. Já o período daquele pêndulo de 10 metros é 2π segundos. Π é aproximadamente 3,14. Então 2π é 6,28 segundos, né? Então, olha, quantas vezes o coração do Galileu vai bater em 6,28 segundos? A gente pega o 6,28, né, e divide por 0,7. Isso deu 8,97, tá? Então, olha só, 2π dividido por 0,7 é aproximadamente 9.
Então, a resposta correta para essa questão são 9 batidas, letra C. Ok? É uma questão esquisita, até pelo próprio texto que no finalzinho estava, eu acho que mal escrito, eu acho que ficou comendo uma parte aí, mas deu para entender a ideia, né? Então, vamos ver a questão 13 agora, né? Questão 13. Dois pêndulos simples A e B estão oscilando no mesmo local. Enquanto A faz uma oscilação em 1 segundo, B faz 2. Pode-se afirmar sobre cada um dos pêndulos que... Então, olha só. O período do pêndulo A é igual ao quê? 2π, raiz do comprimento de A, dividido pela gravidade. O período do B é 2π, comprimento do B dividido pela gravidade, né, aceleração gravitacional, né, dentro da raiz. Nós sabemos que TA vale 1 segundo, né? E B vale quanto? 0,5 segundos. Como assim? Olha só. Se o A faz uma oscilação em 1 segundo e B faz 2, ele faz 2 por segundo, então ele demorou apenas meio segundo. Tranquilo? Aí a gente quer saber a relação entre os comprimentos, né? Porque olha as alternativas. Ele fala de massa, de comprimento mais curto, mais longo, né? A gente já sabe que não depende da massa o período de um pêndulo. Depende apenas do comprimento e da aceleração gravitacional, né? Então qualquer coisa que não fale sobre comprimento e aceleração gravitacional num pêndulo simples em relação ao período está errado, tá? O que a gente pode colocar aqui, ó? A gente pode falar que o período de A é igual ao dobro do período de B, né? Porque, ó, 1 é igual a 2 vezes meio. Então a gente pode escrever assim, ó, 2π que multiplica raiz de LA dividido pela raiz de G, né? A gente pode botar a raiz em cima e embaixo, igual, né, ao dobro do TB. Então, 2 vezes 2π, que multiplica a raiz de LB, dividido pela raiz de G. Aí a gente pode cortar várias coisas, ó. 2π aparece dos dois lados, raiz de G também, né? Aí, terminando, olha, raiz de LA igual a 2 vezes raiz de LB. Vamos elevar os dois lados ao quadrado? Vai ficar LA igual a 4LB, né? Então, o comprimento do pêndulo A é 4 vezes maior que o comprimento do pêndulo B, né? Então, ó, letra A. O pêndulo B é 4 vezes mais curto que A? Não, ele é o contrário, né? O pêndulo A é 4 vezes... agora sim, ó, o B. O pêndulo A é 4 vezes mais curto que B? Não, ele é 4 vezes maior, né? Na verdade, é a letra A mesmo que está certa, é que eu li errado. Ó. O pêndulo B é 4 vezes mais curto que A? Sim, né? O pêndulo A é 4 vezes maior que o B. Então, B é 4 vezes mais curto que A. Tranquilo? Então, ó, resposta certa, letra A. O B é 4 vezes menor do que o A. Por isso que o período dele é metade. Tudo bem? Bom, questão 14, né? Vamos lá. Questão 14. Um corpo C de massa 10 a menos 1 kg está preso em uma mola helicoidal de massa desprezível e que obedece à lei de Hooke. Em um determinado instante, o conjunto se encontra em repouso, conforme ilustra a figura 1. Quando então é abandonado e sem atrito, o corpo passa a oscilar periodicamente em torno do ponto O. No mesmo intervalo de tempo em que esse corpo vai de A a B, o pêndulo simples ilustrado na figura 2 realiza realiza uma oscilação completa, sendo a constante elástica da mola Então, olha só, ela tem uma pegadinha aí, tá? Mas vamos falar da pegadinha depois. O que está acontecendo aqui, ó? Você vai ter o sistema massa-mola no MHS, com um determinado período. E você vai ter um pêndulo, né, ali do lado, que também tem um determinado período. A questão é que você faça uma comparação entre as duas. A partir dessa comparação, fale qual é, né, a constante elástica da mola que você está analisando. E qual é a comparação? A comparação é a seguinte, ó. No mesmo intervalo de tempo em que esse corpo, né, o bloco, ele vai de A até B, o pêndulo simples, né, realiza um período. Só que o que acontece? De A até B não é um período. O período é quando o bloco vai de A para B e volta para A, né? Ou seja, quando o bloco ele faz metade de um ciclo,
é meio período. Então, meio período do bloco mola, né, do massa mola ali, é igual a um período do pêndulo, né? Então, vamos chamar de período 1 o período que é do massa mola e período 2 o período do pêndulo. Eles não são iguais, mas qual é a relação que existe de um para o outro? O período de 1, né, metade do período do 1 é igual ao período do 2, né? Então você pode escrever que o período de 1 é igual ao dobro do período do 2. Qual é o período que a gente vai ter, né, aqui? Nós vamos ter o período de 1, sistema massa-mola, então ó, 2π, que vai multiplicar raiz de m sobre raiz de k, né? Tudo fica dentro de uma mesma raiz, mas vamos botar assim que é mais fácil de visualizar. Igual ao dobro do período do pêndulo, que é 2π vezes raiz de L dividido por raiz de G. Aí a gente pode cortar, né, o 2π, né? E aí vamos substituir os valores que a gente tem, tá? Vou botar aqui no cantinho que eu acho mais fácil de continuar, tá? Do espaço que eu tenho aqui. Raiz de m é raiz de 10 elevado a menos 1, dividido pela raiz de k, que é o que a gente quer, é igual a raiz de L. Ele deu na figura, tá? Meio metro. Raiz de 0,5 dividido pela raiz da aceleração gravitacional. Vamos aproximar ela para 10, né? Só que tá vendo que tá tudo dentro da raiz? E todos esses números têm que ser positivos, né? A gente está falando de gravidade, comprimento, aí, tudo que está sendo dado aí você pode considerar em módulo, não tem problema. Então você pode levar os dois lados ao quadrado que vai ficar uma igualdade apenas com os números que você tem aqui mesmo, tá? Então você pode cortar as raízes dos dois lados aí, não tem problema. Aí multiplica cruzado, né? O que você vai ter aí, ó? Você vai ter k vezes 0,5 igual a 10 vezes 10 a menos 1, né? Então você vai ter k igual, isso aqui dá 1, né? 10 vezes 10 a menos 1, dividido por meio, que vai ser igual a 2, né? Constante, então vai ser Newton por metro, tudo bem? Então a constante que você vai ter aí nessa mola é de 2 newtons por metro, tudo bem? Bom, na verdade, agora que eu vi que está faltando uma coisinha aqui, ó. Olha só. Cadê o 2 que estava aqui? Esqueci de botar o 2, né? Então aqui você não deveria colocar um 2 multiplicando, tá? Perdão, esqueci aqui. Então esse 2 ele vai ficar do lado do K, né? Ele vai ficar aqui, ó. Vamos só apagar aqui para terminar, ó. Ele deveria, quando você multiplicar aqui cruzado, ó, ficaria K vezes meio vezes 2, né? Então você teria, na verdade, K vezes meio vezes 2. Aí ficaria K vezes meio, meio K vezes 2, 1K, né? Ficaria igual aqui ao 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 1. Aí a tua resposta ficaria, ó, K vezes meio vezes 2 vai dar 1K. Igual, né, a 10 vezes 10 elevado a menos 1. Então, aqui vai ser 1 Newton por metro. Na verdade, é metade do que eu vou ter aí, tá? Então, a resposta certa é letra C. Ok? E continuando aí, penúltima questão da lista, ó. O período de oscilação de um pêndulo simples pode ser calculado por T igual a 2π raiz de L sobre G, onde L é o comprimento, G é a aceleração da gravidade ou campo gravitacional do local onde o pêndulo se encontra. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. É correto afirmar que se esse relógio for levado para a Lua, o que vai acontecer? O relógio foi levado para a Lua, então o comprimento dele continua o mesmo. O que vai mudar é a aceleração gravitacional, né? Então vamos lá. A aceleração gravitacional afeta o período, né? Então imagina o seguinte, ó. Está marcando 8 horas da manhã. Na Terra, depois de 1 hora, vai marcar 9 horas. Na Lua, né, vai demorar mais ou menos para ele marcar. Vamos pensar. O período, né, ele vai ditar de quanto em quanto tempo o ponteiro do relógio anda, né? Então, por exemplo, ó, se o período aumenta, né, na Terra que passa 1 segundo, se demorar mais para o período passar, no tempo que a Terra marcou 1 segundo, nesse outro lugar vai demorar mais de 1 segundo, né? Então, por exemplo, quando na Terra passa, sei lá, 2 segundos, esse lugar vai passar só 1.
Então, enquanto na Terra vai ser 7,2, nesse lugar vai ser 7,1, né? Então, depende dessa relação que a gente vai ter. Na Lua, nós sabemos que a aceleração gravitacional é menor, né? É aproximadamente 1,6 metros por segundo quadrado. Se a aceleração ela é menor, né, que a gente tem aqui, o nosso denominador aqui ele vai ser menor. Se o denominador vai ser menor, a fração aumenta. Então o período faz o quê? Aumenta também, né? Então, o que está acontecendo? Na Lua, o período é maior. Se o período é maior, demora mais tempo para a hora ser alcançada, né? Então, imagina o seguinte, olha, vamos aproximar o valor aí da gravidade da Lua sendo aproximadamente 4 vezes menor. É um pouquinho mais, né? 6 vezes menor mais ou menos, mas vamos botar 4 para ficar fácil a conta. A raiz de 4 é 2. Então, a gravidade sendo 4 vezes menor, o período vai ser 2 vezes maior. Então, vamos lá. Ó. Se começar a marcar 7 horas na Terra, quando der 7,1, na Lua que começou a marcar 7 horas, né? Ela vai ser 7,1 também? Não, porque ela ainda vai estar na metade do movimento dela. Ainda vai ser 7,00. Pô, e na Terra, se for 7,2? 2 segundos se passaram aqui, então lá completou o primeiro período, vai ser 7,1. Então na Lua, o relógio vai fazendo o quê? Ele vai atrasar, né? Então você pode falar que a resposta certa é o quê? Vamos ver, ó. Letra A, atrasará, tá certo, pois o campo gravitacional lunar é diferente da Terra, tá certo. Você ainda pode complementar que lá o campo é menor, né? O módulo é menor. Letra B, não altera o período, está errado, vai alterar o período porque depende da gravidade. C, seu comportamento é imprevisível, sem conhecimento de sua massa. Não depende da massa. D, adiantará, errado, ele vai atrasar. Letra E, não haverá alteração no período, está errado porque vai alterar. Então, a resposta certa só pode de fato ser a letra